Mushoku Tensei, Redundância. Volume 2. Capítulo 3. O Deus que vive na Terra Sagrada da Espada. Deus da Espada Gino Brits. O Deus da Espada Gino Brits. Dizem que ele é o Deus da Espada mais fraco da história. Nunca deixou a Terra Sagrada da Espada durante sua vida e não há relatos de que tenha derrotado inimigos poderosos. Seu reconhecimento é o mais baixo entre os deuses da espada, e, em gerações posteriores, muitas vezes é referido como um deus da espada apenas de nome, que obteve o título meramente por uma mudança geracional. Poucos verificaram realmente se ele era o mais fraco, mas há um fato inegável: ele viveu mais tempo que todos os outros deuses da espada. Gino Brits nasceu na Terra Sagrada da Espada. Seu pai era um imperador da espada, e sua mãe era irmã de um deus da espada. Ele tomou consciência do mundo ao seu redor aos 3 anos de idade. A primeira memória de Gino é treinando seus movimentos de espada. Segurando uma espada de madeira infantil, ele aprendeu a praticar os golpes com seu pai. A partir dessa lembrança, seus dias de infância foram dominados pelo treinamento com a espada. Gino acordava de manhã para correr e praticar com a espada, depois tomava café da manhã, treinava, almoçava, treinava mais, fazia uma pequena pausa após o anoitecer, jantava, praticava mais uma vez os golpes, e então ia dormir. Essa era a sua vida. No entanto, Gino não gostava muito do manejo da espada. Ele continuava treinando naturalmente, como se fosse algo comum, mas só porque seus pais o obrigavam. Nunca fez isso por vontade própria. Quando criança, isso não era um problema. Todos ao seu redor ou praticavam a espada ou haviam praticado em algum momento. As outras crianças faziam o mesmo como parte de sua rotina, e seu pai, um imperador da espada, e sua mãe, irmã de um deus da espada, elogiavam Gino quando ele aprendia novas técnicas. Até o ancião aposentado do bairro elogiava Gino, chamando de garoto dedicado quando via correndo com sua espada de madeira. Não havia espaço para dúvidas. Para Gino, a espada era sua vida. Porém, à medida que Gino crescia e avançava em seus rankings, o ambiente ao seu redor começou a mudar. Seu pai, que antes ficava satisfeito apenas em vê-lo empunhar uma espada, tornou-se mais rígido à medida que Gino atingia níveis mais altos. Ele ensinava a Gino a manejar sua espada para se tornar mais forte que seus oponentes, advertiam para que não ficasse arrogante, apesar de seu talento emergente, e o submetia a treinamentos ainda mais duros. Os adultos na academia onde ele cresceu, que inicialmente observavam Gino com sorrisos, também mudaram suas atitudes conforme ele progredia para os níveis intermediários e avançados, vencendo-os em combates. A partir desse momento, a espada perdeu o encanto para Gino. Porém, ele não tinha outra coisa que desejasse fazer. Talvez, se fosse uma criança de outro país, ele poderia ter dito que queria se tornar um aventureiro ou algo parecido. Mas a ideia de sair de casa nunca passou por sua cabeça. Por quê? Porque seus pais nunca lhe ensinaram sobre o mundo lá fora. E não havia necessidade de ensinar. Até certo ponto, Gino nem sabia que existia um mundo além da Terra Sagrada da Espada. Para ele, a Terra Sagrada da Espada era o mundo inteiro, e a espada era tão essencial quanto respirar ou se alimentar. Então, ele continuou com a espada. Sua única amiga era sua companheira de infância, Nina. Nina era filha do deus da espada. Na Terra Sagrada da Espada, aqueles que não tinham o nível de santo não podiam entrar na academia principal. Aqueles de nível intermediário ou inferior, incluindo as crianças, eram enviados para academias próximas de suas casas. Nina, apesar de ser filha do deus da espada, não era exceção. Havia outras crianças da mesma idade, mas Nina era a única cuja habilidade com espada se igualava à de Gino. Ele se dava bem com ela. Na Terra Sagrada da Espada, as conversas entre as crianças giravam em torno do manejo da espada. Embora Gino não gostasse da espada, ele era um gênio, e suas teorias sobre o assunto eram consideradas excêntricas, mesmo desde pequeno. Nina era a única de sua geração que conseguia acompanhar Gino. Nina era a líder das crianças. Ela reunia as crianças da mesma idade e se colocava como a líder. E não era apenas entre as crianças da sua academia. Nina era a melhor entre todas as crianças da Terra Sagrada da Espada.
Parte disso vinha do fato de ser filha do deus da espada, mas também porque Nina tinha habilidade para sustentar sua posição. Ela era a mais forte no manejo da espada entre as crianças, e para os jovens da Terra Sagrada da Espada, a habilidade com a espada era o parâmetro de tudo. Durante as pausas no treinamento, Nina organizava as crianças e formou uma organização secreta. Era uma organização apenas para crianças, e Gino foi designado como subcapitão. Isso se devia em parte ao fato de ele ser o segundo mais forte, mas também porque ele tinha uma boa relação com Nina. Nina e Gino. Talvez esses dois fossem os únicos que viam algo diferente na espada. Como prova disso, entre as crianças lideradas por Nina, poucas atingiram o nível de santo da espada ou superior com o passar dos anos. A organização durou cerca de 5 anos, mas foi dissolvida quando Nina se tornou uma santa da espada. Sim, Nina e Gino se tornaram santos da espada quase ao mesmo tempo. Historicamente, isso aconteceu bem cedo, especialmente para Gino, que alcançou o título de santo da espada com a incrivelmente jovem idade de 12 anos. Quando Gino se tornou santo da espada, as pessoas ao seu redor exclamaram surpresas: ele não é o mais jovem da história. Seu pai e sua mãe o elogiaram de todo o coração. Contudo, Gino não estava particularmente feliz com isso. Ele sentia que havia apenas seguido o que lhe mandaram fazer, e não via aquilo como um grande feito, especialmente porque sabia que Nina, que era 4 anos mais velha que ele, era mais forte. Nina e Gino se tornaram santos da espada e passaram a treinar no dojo principal. No entanto, nada mudou. Todos os dias, dia após dia, eles treinavam com a espada. Nada havia mudado. Como tinham idades e níveis de habilidade parecidos, Nina sempre foi sua parceira de treino. Nada mudou. Nina ainda tratava Gino como um subordinado e o arrastava para todos os lugares. Nada mudou. Embora as pessoas ao redor de Nina agora fossem espadachins mais velhos, ela continuava sendo a líder do grupo. A única coisa que mudou foi que a distância entre sua casa e a academia ficou maior. Ah, e havia mais uma coisa: Gino passou a ter mais oportunidades de receber ensinamentos do pai de Nina, o deus da espada, Galfarion. O que ele dizia era completamente diferente do que o pai de Gino costumava falar. Empunhe sua espada por si mesmo. Essas eram as palavras de Gal, em resumo. O pai de Gino frequentemente dizia coisas como empunhe sua espada para obter força durante o jantar. Gino percebia vagamente a diferença de significado, mas não conseguia captar os detalhes nem decidir qual era o correto. Nenhuma das abordagens realmente ressoava com ele. De qualquer forma, enquanto completasse o treinamento que lhe era dado, ele não recebia muitas críticas. Enquanto não perdesse muito nas batalhas simuladas ocasionais, ninguém tinha nada a dizer. Sua taxa de vitórias nas batalhas simuladas diminuiu depois de se mudar para a academia principal, mas como ele lutava contra adultos mais de 10 anos mais velhos, não era muito repreendido por perder algumas vezes. Houve mudanças, mas nada realmente importante. Era o que ele pensava. Foi naquele dia que uma grande mudança aconteceu. Ela chegou. Ares Greira. Assim que Ares chegou à Terra Sagrada da Espada, ela fez uma estreia sensacional. Ela rapidamente derrotou Gino e Nina, deixando uma forte impressão em todos os presentes. Foi uma derrota completa. Contudo, isso em si não foi uma mudança significativa para Gino. Para ele, perder era algo cotidiano. Embora fosse chamado em voz baixa de gênio entre sua geração, ele ainda perdia para Nina. Foi a primeira vez que ele perdeu em um ataque surpresa daquele tipo, mas resultados semelhantes aconteciam quando lutava contra seu pai ou contra o deus da espada. Então, no fim das contas, era a mesma coisa. Embora tenha sentido alguma frustração quando seu pai o repreendeu naquela noite, depois de o deus da espada declarar que Gino é ingênuo demais, o sentimento logo se dissipou. Ele simplesmente aprendeu que, está bem fazer algo assim. Mesmo aprendendo isso, Gino tinha senso suficiente para pensar, melhor evitar fazer isso na academia, já que seria mal visto. A grande mudança ocorreu com Nina. Ela era diferente de Gino. Seu rosto, marcado por hematomas, ficou vermelho de frustração, e ela não disse uma única palavra naquele dia.
Após o treinamento na academia, quando voltou para casa, ela chorou no quintal, onde ninguém podia vê-la. Chorou enquanto praticava seus movimentos de espada, repetindo para si mesma: "Eu não vou te perdoar, não vou te perdoar, não vou te perdoar." Gino sentiu que não era apropriado falar com ela naquele momento. Para Nina, perder para alguém da mesma idade provavelmente era uma novidade. E não se tratava apenas de perder uma luta com espadas. Pelo que Gino soube mais tarde, ela perdeu até mesmo quando usava uma espada de madeira com núcleo de ferro para tentar derrotar Ares. Também não foi uma derrota bonita. Nina foi derrubada, imobilizada e golpeada sem parar, até se mijar toda de medo e dor. Foi a derrota mais humilhante que ela já experimentou. Depois disso, Nina começou a atacar Ares. No início, ela conspirou com as espadachins para tentar excluir Ares, mas falhou, pois Ares não tinha intenção de se enturmar com ninguém desde o princípio. Ela buscava força de forma mais pura do que qualquer outra pessoa. Não se importava com as intrigas internas da Terra Sagrada da Espada. Nina foi ignorada e ficou cada vez mais frustrada. Sempre que algo acontecia, ela falava mal de Ares, e às vezes, até se queixava para Gino. Mas, Gino não gostava muito dessa versão de Nina. Quando Nina era líder das crianças, ela era mais alegre e direta. Mesmo que houvesse alguém entre seus amigos de quem não gostasse, ela não os excluía. Até para Gino, que a conhecia há muito tempo, Nina naquela época era uma pessoa desagradável. Isso mudou certo dia. Nina desapareceu sem dizer a ninguém para onde ia. Claro, ninguém estava preocupado. Embora ignorasse o mundo além da Terra Sagrada da Espada, ela era uma santa da espada. As pessoas pensaram que talvez ela tivesse sido inspirada por Ares e saído em uma jornada de treinamento autodidata. Em vez de se preocuparem, muitos ficaram impressionados. Até o pai de Gino disse: "Talvez seja hora de você ver o mundo exterior. Se você caçar ao menos um único dragão vermelho, isso pode mudar essa sua atitude passiva." Gino quase pensou em fazer isso, mas não agiu. Ele não tinha muito interesse no mundo exterior que nunca havia visto. Além disso, sentia um certo medo. A maioria dos adultos na Terra Sagrada da Espada conhecia o mundo exterior. Mas, no máximo, conheciam apenas o país vizinho ou o país em que viviam. Não havia muitos que tivessem viajado pelo mundo como uma experiência direta. Ocasionalmente, eles contavam histórias, mas a maioria eram relatos de heroísmo e bravura, sobre quem derrotaram e como. Entre eles, havia uma adulta que, em vez de se gabar com histórias de heroísmo, compartilhava histórias de fracassos. Ghislaine de Doudia. Rei da Espada Ghislaine. Ela contava como viajou pelo mundo como aventureira, mas quase morreu muitas vezes devido à sua imprudência. Este mundo pode matar até o espadachim mais habilidoso. Se você não souber ler, usar magia, fazer cálculos ou escrever cartas, morrerá rapidamente. Ghislaine disse isso com uma expressão séria, e Gino acreditou nela. Como outras crianças na Terra Sagrada da Espada, Gino não sabia ler, nem usar magia, nem fazer cálculos. Ele não tinha interesse nessas coisas, e na verdade, estava cheio de temores por problemas que não poderiam ser resolvidos com a espada. Por isso, ele não tinha desejo de se aventurar no mundo exterior. De qualquer forma, Gino não seguiu Nina e continuou com sua rotina diária. Nina retornou após cerca de 2 meses. Quando Gino perguntou sobre sua viagem, ela não lhe disse nada. Mas algo deve ter acontecido, pois a partir daquele dia, Nina mudou. Ela parou de provocar Ares e ficou mais séria e dedicada à espada. Quase deixou de se associar com outras espadachins, e sua atitude arrogante diminuiu. Nina começou a passar a maior parte de seu tempo livre treinando. Por treinamento, referia-se a praticar incansavelmente com Gino em um estilo de combate real. E Gino, como seu subordinado, a acompanhava, e eles cruzavam espadas repetidamente. Não havia conversa, apenas prática constante. Esses dias continuaram. E foi por volta dessa época que Gino começou a se sentir atraído por Nina. Se passaram muitos anos até ele se dar conta de que estava apaixonado. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram. Chegaram o Imperador do Norte Albeiro e o Deus da Água Reida.
Embora nenhum desses eventos interessasse particularmente a Gino, foi diferente para Nina. Inspirada por Ares, Nina ficou mais forte em um ritmo incrível. Gino, que estava obrigado a treinar com ela, também se fortaleceu, como se fosse arrastado por ela. No entanto, ele gradualmente se tornou incapaz de derrotar Nina. Embora raramente tivesse vencido antes, sua taxa de vitórias continuou diminuindo. Eventualmente, formou-se uma diferença significativa entre Nina e Gino. A Gino, esse fato não importava muito. Desde o início, ele raramente havia conseguido vencer Nina. Não foi uma grande mudança o fato de que sua taxa de vitórias tenha passado de 1 em 5 para 1 em 10. Mas, por alguma razão, ele começou a sentir que estava sendo deixado para trás. Certo dia, o deus da espada Galfarion chamou Ares, Nina e Gino. O deus da espada perguntou aos três, qual é a diferença entre um santo da espada, um rei da espada e um imperador da espada, e pediu que respondessem. Gino não fazia ideia de qual era a resposta. No entanto, Ares e Nina eram diferentes. Nina, após pensar por um momento, deu uma resposta, e Ares afirmou com firmeza que sua resposta estava correta, mesmo quando lhe disseram que estava errada. O deus da espada aceitou isso e fez com que Nina e Ares lutassem. Declarou que a vencedora se tornaria a nova rainha da espada. Ares venceu. Ares se tornou a rainha da espada, e Nina chorou. Ao ver Nina chorar, Gino sentiu uma emoção estranha. Seus punhos se apertaram inconscientemente e sua boca se contraiu. Ele não entendia a natureza daquela emoção. Também não sabia o motivo. Talvez estivesse frustrado. Talvez estivesse com ciúmes. Por que ele não estava ali? Por que não tinha sequer o direito de lutar contra aquelas duas? O que aconteceria se as coisas continuassem assim? Foi a primeira vez que Gino sentiu essas emoções. Ao mesmo tempo, ele percebeu. O deus da espada Gal havia perguntado a Nina, se você tivesse que escolher entre se casar com Gino ou se tornar a rainha da espada, o que escolheria? Ao ouvir isso, ele sentiu seu rosto esquentar e percebeu que não conseguia encontrar palavras para negar. Parecia que ele amava Nina. Depois desse acontecido, Gino mudou um pouco. Suas ações habituais não mudaram, ele continuou o treinamento dado por seu pai e pelo deus da espada e manteve o treinamento especial com Nina. Mesmo depois que Ares deixou a terra sagrada da espada, isso não mudou. O conteúdo de seus combates com Nina apenas se tornou mais avançado. O que mudou foi sua atitude em relação à espada. Ele se tornou mais proativo. Começou a refletir mais sobre o significado do treinamento diário e de cada técnica, e passou a experimentar várias coisas. O efeito foi dramático. Em pouco tempo, ele se igualou a Nina. Não era algo estranho. Gino sempre teve talento. A base foi construída por meio do treino diário. Nina também mudou. Depois de se tornar a rainha da espada, Nina começou a visitar aldeias e cidades próximas com mais frequência, após a partida de Ares da Terra Sagrada da Espada. Ela caçava monstros e dava aulas em academias de cidades maiores. Nina não apenas melhorou suas habilidades com a espada, mas também se tornou mais ativa nessas atividades. Por outro lado, Gino permaneceu recluso na Terra Sagrada da Espada. Ele já não sentia medo do mundo exterior, mas ainda assim não tinha vontade de sair. Gino não entendia o motivo. Talvez não houvesse um. Mas se não houvesse razão, então tampouco havia motivo para partir. Ele continuou diligentemente seu treinamento, mesmo quando Nina não estava presente, às vezes treinando com seu pai, o Imperador da Espada. Mas ele não conseguia atingir o próximo nível. Ele não conseguia superar seu pai, o Imperador da Espada. O deus da espada Gal lhe disse que ele estava perto de ser reconhecido como o próximo rei da espada, mas era só isso. Tecnicamente, ele já havia alcançado seu pai. O mesmo era verdade para Nina. Certamente, também era verdade para outros reis da espada, como Ghislaine e Ares. Mas ele não conseguia vencer. Sempre estava um passo atrás, faltava-lhe algo. Ele sabia disso. E, aliás, sabia o que precisava fazer para ganhar. No entanto, isso não o motivava a agir.
Embora tivesse se tornado mais positivo, ele se abstinha de se lançar em ambientes desafiadores. Não, houve vezes em que tentou se colocar em situações difíceis. Cada vez, ele pensava, por que eu tenho que fazer isso, se é tão doloroso? Sem encontrar uma resposta, o tempo passou. Um dia, Nina voltou da participação que fez à cerimônia de coroação do reino de Assura e disse: Ei, Gino! Por que não nos casamos? Gino assentiu em resposta àquela pergunta. Não foi um aceno particularmente refletido. Ele tinha uma vaga sensação de que algo assim aconteceria eventualmente. Ele gostava de Nina e não havia sinais de que ela se envolvesse com qualquer outro homem. Nina, com sua habitual impulsividade, levou Gino para seu quarto, e eles consumaram o ato imediatamente. Era a primeira vez para ambos, e houve muitas falhas, mas pelo menos foram compatíveis o suficiente para estarem imersos um no outro durante toda a noite. Em meio ao prazer esmagador, Gino pensou: quero mais disso. Olhando para trás, pode ter sido a primeira vez que Gino desejou algo com tanta intensidade em sua vida. No dia seguinte, Gino levou Nina para ver o Deus da Espada. Não foi Nina quem levou Gino, mas sim Gino que levou Nina. Para informá-lo sobre o desejo de se casar. Era raro que Gino agisse por iniciativa própria dessa forma. Não. O Deus da Espada respondeu imediatamente. O Deus da Espada, que nunca havia interferido na educação de sua filha, disse não pela primeira vez. A razão era simples. Do ponto de vista do Deus da Espada, Gino não tinha nenhum atrativo. Ele não possuía nenhum mínimo de iniciativa, aventura ou ambição. Era como uma decoração, apenas ficando no local exato que era colocado. O Deus da Espada ainda não sabia que eles já haviam transado, mas imaginou que foi a Nina quem propôs a ideia do casamento. O homem chamado Gino não desejava nada para si. Ele não estava tentando conquistar nada. E, ainda assim, casamento? Não me faça rir, pensou. Mas, ao mesmo tempo, também pensou: isso não é de todo mal. Se você quer se casar com ela, tente me derrotar. Se conseguir, eu permitirei. O Deus da Espada apenas pretendia motivá-lo. Ele achava que, ao oferecer algum tipo de obstáculo, poderia despertar um pouco de motivação em Gino. Porém, naquele momento, Gino entendeu. Sentiu que algo se encaixava em seu lugar. Entendeu. Ah, então era isso. O que o Deus da Espada sempre estava dizendo. O que lhe faltava? A verdadeira identidade daquele porquê. Era isso. Era algo tão simples. Gino sentiu que a névoa diante de seus olhos se dissipava. As coisas que ele não havia compreendido até agora desapareceram. Ele havia encontrado a peça final, o passo que faltava. Um propósito. Eu entendo. Depois disso, tudo foi simples. Gino havia mudado. Mudado completamente. Era uma pessoa diferente. Agora ele era um homem 100% motivado. Ele deixou de lado todo o treinamento que havia sido ordenado a fazer. Também parou com o treinamento especial que fazia com Nina. Estava negligenciando? De jeito nenhum. Ele havia começado a treinar por conta própria. Para esse tipo de treinamento, ele não precisava de um parceiro. Com o treinamento especial com Nina, as práticas com seu pai e uma infinidade de combates simulados, ele já tinha acumulado experiência mais do que suficiente em duelos. Ele tinha uma teoria clara para vencer. Gino tinha uma visão nítida de como alcançar a vitória contra um espadachim do estilo do Deus da Espada. Contudo, alcançar essa visão exigia um esforço extraordinário. Ele tinha que suportar dias dolorosos e difíceis. Por isso não o havia feito antes. Não havia razão para isso. Frustração e impaciência eram emoções que ele não conseguia suportar. Mas agora, as coisas eram diferentes. Gino havia encontrado um propósito. Ele queria Nina, queria ela a qualquer custo. Ele a desejava mesmo que isso significasse sofrer. Esse propósito transformava a dor e a dificuldade em alegria e antecipação. O que restava era apenas aperfeiçoar suas habilidades.
Ele treinava seu corpo para aumentar a velocidade e o peso de sua espada. Isso era necessário para testar sua teoria. Treinamento especial, prática. Existem muitas formas de descrever isso, mas nenhuma parece adequada. Se tivesse que encontrar uma palavra apropriada, sim, seria trabalho. Gino realizava calmamente o que precisava ser feito. Para reconstruir seu corpo e poder derrotar o Deus da Espada, ele executava suas tarefas diárias com perfeição. Gino continuava seu trabalho, levando seu corpo exatamente até os limites. Era uma tarefa que faria uma pessoa comum desistir ou até mesmo quebrar seu corpo. Mas Gino podia fazer isso. Ele sempre teve esse talento. Motivação, uma teoria longamente desenvolvida, execução perfeita das tarefas. A capacidade de controlar todos esses elementos e o talento natural. Esses 4 elementos se uniram, e a espada de Gino se tornou ainda mais afiada. E então, o dia destinado chegou. Naquela manhã, Gino acordou, foi até a casa de sua amiga de infância que vivia ao lado e a pediu em casamento novamente. Eles se enfrentaram com espadas de madeira, e depois de derrotar Nina sem piedade, ele lhe disse que ela deveria ser dele. Depois que ela aceitou, ele se dirigiu ao Deus da Espada. Era tarde, e uma batalha simulada estava acontecendo na academia principal. Na Terra Sagrada da Espada, batalhas simuladas regulares são praticadas como parte do treinamento de combate real. É um lugar para mostrar o quanto as habilidades de alguém melhoraram, e também é permitido desafiar oponentes de níveis mais altos com um parceiro. Gino voltou casualmente para esse campo de treinamento. Como o Rei da Espada, os oponentes de Gino podiam ser 2 Santos da Espada, ou ele poderia desafiar alguém do mesmo nível, como Nina, ou se juntar a ela para desafiar um Imperador da Espada. Nina estava ausente. Portanto, era comum ele enfrentar 2 Santos da Espada. No entanto, assim que Gino entrou no centro da academia, apontou sua espada de madeira para o Deus da Espada. A academia ficou em silêncio por um momento. Gino! Bastardo! O que você está fazendo? O primeiro a se levantar foi o pai de Gino, o Imperador da Espada, Timothy Britz. Ele pegou a espada de madeira que estava ao seu lado e atacou Gino. Não, ele tentou atacar. Mas ao se ajoelhar para se levantar, seu joelho cedeu. Ao mesmo tempo, a mão que segurava a espada de madeira também se quebrou, e a espada caiu no chão. Os olhos do Imperador da Espada, Timothy Britz, se arregalaram de surpresa. Ele estava acostumado à dor. Não fez uma expressão amarga ou angustiada. Mas, mesmo assim, gotas de suor frio escorriam pelo seu rosto. Em seus olhos, ele viu Gino, que terminou de brandir sua espada. Depois de olhar para seu pai, Gino voltou seu olhar para o Deus da Espada. Deus da Espada, eu vim buscar Nina. Assim como antes, ele apontou sua espada de madeira, falando com a mesma determinação. O Deus da Espada, Galfarion, olhou para sua espada e mostrou um sorriso feroz. Bem, traga. Antes que ele pudesse terminar de falar, Gino se moveu. Mas, ao mesmo tempo, Gal também se moveu. Na verdade, Gal foi mais rápido. Isso porque Gal já havia assumido sua postura. Quando o Imperador da Espada foi derrotado, Gal já havia pegado uma espada de madeira do chão, levantado os quadris e assumido uma postura de Iai. A postura de Iai vem do Iaido. Há muitas posições que podem ser assumidas com esse estilo, mas basicamente é uma posição em que se está pronto para atacar enquanto se está sentado ou ajoelhado. Era uma postura complicada, mas não colocava Gal em desvantagem. Ele era o Deus da Espada porque se gabava de uma velocidade com a espada que superava a de seus oponentes, independentemente da postura em que estivesse. No entanto, ele não conseguiu superar Gino. Gino se moveu quase na mesma velocidade que o Deus da Espada. Mesmo assim, as 2 espadas de madeira se chocaram um pouco mais próximas do lado de Gino. Isso significava que a velocidade do Deus da Espada havia sido superior. Também significava que a espada do Deus da Espada havia golpeado com mais força. O Deus da Espada sentiu que algo estava errado naquele momento. Para o Deus da Espada, aquele golpe havia sido quase perfeito. No estilo do Deus da Espada, que se orgulha do lema de matar com um golpe, ter a espada detida pelo oponente é uma jogada ruim.
Mas também existe um princípio de quebrar a postura do oponente com o primeiro golpe e finalizá-lo com o segundo. Isso havia sido o caso até então. Quando o deus da espada, Galfarion, ganhava vantagem com o primeiro golpe, não havia como voltar atrás. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Mas a espada de Gino parecia mais pesada do que qualquer outra espada que Gal já havia enfrentado. A postura de Gino não vacilou. Claro, a de Gal também não. Foi um empate. Para Gal, foi a primeira vez em muito tempo que o golpe inicial resultou em um empate. Gal, que havia golpeado com mais profundidade, estava igualado. Nesse caso, o próximo movimento seria diferente. A espada de Gal estava completamente estendida, e levaria tempo para reposicioná-la. A espada de Gino era diferente. Enquanto detinha a espada de Gal, já estava em posição para contra-atacar imediatamente. Nenhum dos dois havia perdido o equilíbrio. A diferença no tempo era mínima. Gino criou essa mínima diferença com suas próprias mãos, como se estivesse enfiando uma agulha. A brecha decisiva que garantiu sua vitória sobre o deus da espada, Galfarion. Galfarion não pôde lançar um segundo golpe. Naquele dia, Gino conquistou tudo o que desejava. Deus da espada, Gino Brits. Ele conquistou tudo o que queria. Nina Farion. Ela era tudo o que ele desejava. O título de Deus da Espada, o espadachim mais forte, era apenas um bônus. Dizem que ele nunca deixou a terra sagrada da espada durante toda a sua vida. Por isso, seu reconhecimento foi o mais baixo entre os deuses da espada, e até se dizia que ele era o deus da espada mais fraco da história. Ele foi desprezado pelos santos da espada, que haviam treinado sob o comando do deus da espada anterior. Contudo, isso não importava para ele. Tais rumores eram insignificantes. Porque ele derrotou todos os desafiantes que apareceram. Os desafiantes eram espadachins que aspiravam a se tornarem o próximo deus da espada, ou guerreiros que vinham depois de ouvir os rumores do deus da espada mais fraco. Gino derrotou todos eles. Depois de se tornar o deus da espada, ele permaneceu invicto. Esse foi o recorde de Gino Brits. Se ele tivesse saído da terra sagrada da espada, talvez tivesse sido capaz de derrotar oponentes formidáveis, como o deus da água, Heida, ou o deus da morte, Randolph. Ele não o fez. Para ele, a terra sagrada da espada era todo o seu mundo. Do começo ao fim, não havia nada que ele desejasse no mundo exterior. No entanto, pode-se dizer que seu mundo expandiu indubitavelmente depois que ele se tornou o deus da espada. Muitos vieram visitá-lo, esperando estreitar a amizade com o deus da espada, Gino Brits. Embora não lutassem, às vezes buscavam as lições de Gino no manejo da espada, e outras vezes faziam negócios com ele. O deus Greira foi um deles. Sim, ele apareceu de repente um dia. Com a rei da espada Berserk, Eris, ao seu lado, que também tinha uma profunda conexão com Gino. E junto com o deus do norte, Kalman III, e o deus dragão, Orsted. Na Câmara Transitória. Atualmente, estou em uma academia na Terra Sagrada da Espada. Aparentemente, ela é chamada de Câmara Transitória. À minha direita está Alec, com uma expressão alegre e, claro, sem o menor indício de intenção assassina. Em sua cintura, ele carrega uma espada de 2 mãos feita pelo próprio deus do mineral, utilizando as pedras negras que criei com magia de terra. Supostamente, não possui poderes especiais, mas, como era de se esperar de algo criado por alguém com título de Deus, a qualidade é excepcional. Alec parece gostar dessa espada de quase 2 metros de comprimento e começou a usá-la regularmente. Orsted está à minha esquerda, usando um capacete negro e sem dizer uma palavra. Ele permanece completamente imóvel, como uma imagem estática. Embora uma mosca pudesse pousar nele, sua presença é tão intimidadora que nem mesmo um mosquito se atreveria a se aproximar. Entretanto, a atenção de todos os presentes, exceto de nós, não estava voltada para mim, Alec ou Orsted. Todos estavam focados na pessoa à minha frente. Eris. Ela estava em pé, segurando uma espada de madeira. Sua expressão estava concentrada, sem emitir uma intenção assassina específica. Mas estava claro que segurava a espada de madeira com firmeza.
Ares estava no centro da câmara transitória, com a espada de madeira em mãos. E, à sua frente, um santo da espada com o pulso quebrado estava deitado no chão. Eu me rendo. O santo da espada disse isso com pesar enquanto se levantava e fazia uma reverência. Sem esperar pela resposta de Ares, ele voltou para o lado da academia. Ao lado da academia, havia uma fila de espadachins do estilo do deus da espada. Pareciam ser cerca de 20. Cada um deles era um santo da espada, o que fazia o mundo parecer pequeno. Todos estavam amontoados em um pequeno espaço. E além de Ares, um jovem e uma jovem estavam sentados juntos. Eu não sabia a idade do homem, mas provavelmente ele tinha a mesma idade que eu. Pensando bem, é difícil dizer se devo chamá-lo de jovem, mas considerando que muitos dos santos da espada têm entre 30 e 40 anos, ele provavelmente se enquadra na categoria de jovem. Ele tinha uma mulher sentada ao seu lado, com o braço ao redor dos ombros dela. Comparado aos outros santos da espada, ele parecia mais relaxado. Mesmo com Orsted à sua frente. Embora o capacete tenha reduzido a maldição, ele continuava relaxado diante de Orsted. Gino Britz. Como esperado de um deus da espada, sua presença imponente, com uma mulher ao seu lado, torna difícil acreditar que temos a mesma idade. Pelo menos, eu não poderia me sentar com minha esposa ao lado, envolvendo-a com meu braço ou acariciando suas costas na frente de Orsted. Se eu fizesse isso, seria atingido. Principalmente por Ares. Mas, ocasionalmente, tentar tocar o peito dela e ser golpeado era algo que eu gostava. A mulher se chama Nina. Ela é amiga de Ares e dizem que ostenta o título de Imperatriz da Espada. No entanto, não parece em nada com uma Imperatriz da Espada. Ela se recosta felizmente em Gino, às vezes afastando a mão de seu marido quando ele tenta tocar seu peito. É como se eles nem nos notassem. As pessoas poderiam chamá-los de um casal de apaixonados. Agora, deixe-me explicar por que a situação está tão tensa. Anteriormente, em nossa história. Olá, crianças. Meu nome é Rudeus Greira, muito prazer. Hoje estou visitando o destino turístico mais zica da Zona Norte, a Terra Sagrada da Espada. Eu preciso negociar com o estilo do Deus da Espada para umas paradas futuras, tá ligado? Além de haver alguns assuntos inacabados entre Ares e o antigo Deus da Espada. Como uma forma de encerrar esse ciclo, decidi vir e prestar meus respeitos. Da última vez, não pude conhecer o atual Deus da Espada, então essa é uma visita de retorno. Os participantes desta vez são, claro, Ares e eu. Pelo que sei, o estilo do Deus da Espada parece ter muitas pessoas que desembainham suas espadas antes de falar, então decidi não trazer nenhum mago. Fiz o mesmo da última vez que vim aqui. Claro, eles têm algum senso moral como seres humanos. Mas, diferentemente da última vez, nós matamos Galfarion na batalha do reino de Birril. Ele era o sogro do atual Deus da Espada. Dado isso, você acha que pode simplesmente dizer por favor, nos ajude sem causar problemas? Bom, dependendo da atmosfera, eu poderia ir embora sem nem perguntar. De qualquer forma, essa é uma viagem de duas pessoas, Ares, que conhece bem a Terra Sagrada da Espada, e eu, já que não sabemos o que pode acontecer. Esse era o plano, mas surgiu uma surpresa. Quando mencionei que estava indo para a Terra Sagrada da Espada, Orsted, surpreendentemente, disse que queria vir. Parecia que ele tinha algo em mente. Provavelmente, estava preocupado que eu pudesse dizer algo desnecessário e irritar o Deus da Espada. Em outras palavras, ele veio como guarda-costas. De qualquer forma, eu não tinha razão para recusar, então aceitei. Ter Orsted ao meu lado certamente era reconfortante. E quando Orsted decidiu vir, Alec disse, então eu também vou. Alec, sim, o que tem um forte complexo de herói. Ele tem a fama de não saber ler o ambiente, tanto quanto Cliff costumava ser. Eu queria dizer, não quero alguém que possa causar problemas. Ele frequentemente ajuda a cuidar de Sig, mas isso é outro assunto. Mas Lord Orsted disse, faça o que quiser. Então, ficou decidido que os quatro, Ares, Orsted, Alec e eu, iríamos para a Terra Sagrada da Espada. E assim, chegamos à Terra Sagrada da Espada.
A paisagem tranquila de uma vila rural coberta de neve se estendia diante de nós. Eu estava um pouco nervoso, mas, por já ter visitado uma vez e com 3 pessoas confiáveis desta vez, me senti mais tranquilo. Fiz algumas piadas bobas comigo mesmo, como que vista agradável. Para um lugar rural, eles têm uma boa seleção de espadas. Oh, olha, o primeiro aldeão, enquanto chegávamos à academia principal do estilo do Deus da Espada. Os alegres santos da espada nos guiaram para a câmara transitória. Todos estavam sorrindo, criando uma atmosfera amigável. No entanto, minha coluna se arrepiou de tensão. Deve ser minha imaginação. De qualquer forma, vamos cumprimentá-los. Então, um dos santos da espada falou: primeiro, gostaria de ver a espada da rei da espada Berserk, Ares, que derrotou o antigo deus da espada. Sério, isso primeiro. Antes que eu pudesse me virar, o deus da espada encolheu os ombros e disse: faça o que quiser. Foi aí que a prova começou. Os alegres santos da espada, ainda com sorrisos nos rostos, exalavam uma intenção assassina enquanto atacavam Ares. Eles sorriam e usavam espadas de madeira, mas era claro que queriam matá-la. Eles estavam tentando espancá-la até a morte com espadas de madeira sob o pretexto de um treinamento. Ficava evidente que não tinham intenção de parar em nenhum momento. No entanto, Ares é uma rei da espada, afinal de contas. Ela não seria superada facilmente por qualquer santo da espada comum. Ela derrotava os santos da espada um por um sem esforço. A cada oponente derrubado por Ares, os sorrisos desapareciam dos rostos dos santos da espada, sendo substituídos por expressões de ódio. Agora, eles nem se preocupavam em esconder suas intenções assassinas. Mas, entre eles, havia alguém completamente imperturbável. Gino. Mesmo Nina parecia um pouco preocupada com a aura assassina dos santos da espada, mas Gino agia como se não importasse nem um pouco. E foi assim que o bagulho ficou doido desse jeito. Pelo menos tentei explicar a situação, me forçando a ser alegre, mas... meu estômago dói. Como acabamos assim? Sinto que cometi um erro desde o início. Não há como termos uma conversa nessa atmosfera. Parece impossível. Mas deixe-me me justificar. Não houve tempo para evitar isso. Honestamente, aconteceu tão rápido. Antes que Gino pudesse terminar de dizer faça o que quiser, Ares já havia pego uma espada de madeira e avançado, e os santos da espada estavam prontos no centro da academia. Quando me sentei, Ares já tinha derrubado uma pessoa. E, sem tempo para impedir, os santos da espada continuaram avançando, dizendo: eu serei o próximo, ou o próximo é fulano e beltrano. Isso é algum tipo de desafio interminável? Acho que já é hora de parar com isso. Há pouco mais de 20 santos da espada, e Ares já derrotou mais de 20. O que está lutando agora é o último santo da espada. Se for assim, provavelmente ele entrará em cena. O deus da espada, Gino. Mesmo que ele pareça indiferente agora, não terá escolha se todos os seus subordinados forem derrotados. E os santos da espada provavelmente estão esperando por esse momento. Para que o deus da espada saia e esmague a espadachim ruiva. Para vingar a morte do antigo deus da espada. Por isso sugeriram isso. Até se ofereceram para ir primeiro. É como se estivessem dizendo isso. Estou arrependido. Talvez não devêssemos ter vindo. Mesmo Ares não sairia ilesa se lutasse contra o deus da espada. Não consigo imaginar ser capaz de lutar contra o deus da espada a essa distância. E estou grato. Mesmo que eu não consiga reagir, Orsted e Alec poderão parar a espada do deus da espada. Ares talvez não saia ilesa, mas, bem, enquanto ela não morrer, é um preço pequeno a pagar. Ares deve estar preparada para isso, pelo menos. De qualquer forma, estou grato pelos dois que vieram conosco. Porém, se interferirmos na luta entre o deus da espada e Ares, as negociações provavelmente estarão fora de questão. Não consigo prever exatamente como as coisas vão se desenrolar, mas... uma coisa é certa, será algo que me dará um nó no estômago. De qualquer forma, preciso parar isso. De alguma forma, preciso direcionar isso para uma conversa. Esse é o meu trabalho. Tudo bem, Rudeus.
Eles são pessoas apaixonadas, mas se você falar com sinceridade, eles devem te escutar. Você consegue fazer isso, certo? Vamos lá. Eu desisto. E agora, o último santo da espada foi derrotado. Ele está segurando o pulso, assim como os outros santos da espada. De fato, todos eles estão segurando os pulsos. Seja a mão direita ou esquerda, Ares deve tê-los derrubado com a mesma técnica. Isso provavelmente duplicou a raiva dos santos da espada. Será que Nina será a próxima? Não, Nina não parece estar se movendo. De alguma forma, sinto que o Deus da espada será o primeiro a agir. Quando o Deus da espada se mover, essa será minha deixa. Observe atentamente e aproveite o momento. Quando o Deus da espada começar a se levantar, aproxime-se humildemente e faça seu movimento. Devo dizer, essas lutas foram espetaculares, e só de assisti-las fiquei bastante sedento. Que tal fazermos uma pausa para um pouco de chá? Isso é o que eu deveria dizer. Espere, será que essa é realmente a frase certa? Isso não soaria provocativo? Talvez seja melhor elogiar mais os santos da espada derrotados. Vejam só, as pessoas da Terra Sagrada da Espada realmente são dedicadas ao treinamento. Vamos com isso. Dessa forma, eles podem usar a desculpa de que era apenas um treinamento, então tudo bem perder. Tudo bem, aqui vou eu. Agora, aqui vou eu. Vamos lá. No entanto, não há mudança na atitude do Deus da Espada. Parece que Nina também não vai dar um passo à frente. Acabou. Na atmosfera tensa, o Deus da Espada, Gino Brits, falou com um tom casual. Sua voz era completamente despreocupada. E então? O que te traz aqui? Hã? Ele está disposto a conversar antes de lutar. Isso não é típico do estilo do Deus da Espada, mas é conveniente. Dei um passo à frente e levantei a voz. Primeiramente, devo pedir desculpas. Por quê? Pelo incidente com o antigo Deus da Espada. Assim que disse isso, a atmosfera entre os santos da espada mudou, como se estivessem dizendo, sim, agora vai começar. Chegou a hora. Vamos nos vingar. Se fossem cachorros, estariam abanando o rabo e latindo ansiosamente. Por um momento, pensei que talvez devesse ter dito de forma mais indireta, mas de qualquer maneira seria o mesmo. A verdade não pode ser evitada. No entanto, o Deus da Espada tinha uma expressão confusa no rosto. Esse tipo de expressão também me confundiu. Será que eu disse algo estranho? Quase olhei ao redor, nervoso. Mas ele rapidamente assentiu, como se tivesse entendido. Ah, certo. Lembro-me de ter ouvido isso da Nina há muito tempo. Nina disse que cooperaria com você, não? Bem, se você matou o pai de um aliado, então um pedido de desculpas é, de fato, necessário. Suas palavras foram surpreendentemente distantes. Até mesmo os santos da espada estavam mais perplexos do que eu. Mas, mestre, o antigo Deus da Espada, Galfarion, não desafiou você por vontade própria? Então, não deveríamos ser nós a nos desculpar? Se isso é algo que diz respeito a todo o estilo do Deus da Espada, fomos nós que quebramos o acordo. Como devo lidar com isso? Não estou muito familiarizado com essas coisas. Quem gostaria de saber como lidar com isso sou eu. Será que estou mesmo falando com o líder do estilo do Deus da Espada agora? Eu esperava alguém tão pouco cooperativo quanto a Toph, mas... ele é calmo demais. Isso parece estranho. Está mais para uma conversa com alguém do estilo do Deus do Norte, exceto pela Toph. Calma. Primeiro, responda à pergunta dele. Bem, Nina e Ares apenas conversaram, e ainda não tínhamos feito um acordo oficial. Viemos aqui uma vez antes para discutir isso, mas nos disseram que você estava ocupado, então partimos. Nina te falou algo sobre isso, Senhor Deus da Espada. Eu falei com ele. Mas foi só isso. Nina assentiu vagamente. Diante de suas palavras, Gino também assentiu. Pelo menos, não ouvimos nada sobre ser inimigos da facção do Deus Dragão Orsted. Mas se você lutou contra ele...
Os olhos de Gino se estreitaram. Parece que o antigo deus da espada escolheu se tornar seu inimigo, não é mesmo? O ânimo dos santos da espada se elevou. Sim, bem dito. Agora, vamos pegar nossas espadas e lutar, rápido, rápido. Você quase podia ouvir suas vozes interiores dizendo isso. Esperem. Por favor, acalmem-se. Quando disse isso apressadamente, Gino deu de ombros. Parece que estou com pressa. Não, você parece muito calmo. Mas, veja bem, viemos aqui nos desculpar justamente porque não queremos continuar sendo inimigos de vocês. Seria ruim para nós estarmos em termos hostis com o poderoso estilo do Deus da Espada. Queremos nos dar bem com pessoas fortes. Estamos preparados para ser amigos de vocês. Podemos cooperar em áreas como a distribuição de espadas e alimentos, o desenvolvimento de infraestrutura e a construção. Por outro lado, se opuserem a nós, essas coisas podem parar. Isso traria muitos problemas, não acha? Gino suspirou diante da minha rápida explicação. Talvez eu tenha explicado demais. Se eu tivesse antecipado que era alguém como Atof, poderia ter encurtado o discurso. Mas ele não parece ser simplório o suficiente para se deixar influenciar só por oferecer uma bebida rara. Gino me olhou com uma expressão aborrecida e disse: Eu tenho que explicar tudo desde o começo? O antigo Deus da Espada não nos disse nada. Em outras palavras, não foi uma decisão de todo o estilo do Deus da Espada, mas uma decisão pessoal de lutar contra vocês. Isso não tem nada a ver conosco. Portanto, não tenho intenção de lutar contra vocês. Para mim, isso é mais importante do que isso. Com isso, Gino aproximou-se de Nina e enterrou o rosto em seus cabelos. Nina corou, mas aceitou o gesto. É bastante apaixonado, mas talvez eles devessem se conter um pouco em público. Veja, Eris também está corada, com os olhos bem abertos. Ela está de pé com os braços cruzados e as pernas afastadas, pronta para agir. Mas será que estou realmente falando com o Deus da Espada? As respostas dele são tão racionais que chegam a dar medo. É desconcertante. Não se supõe que as pessoas de alto escalão do estilo do Deus da Espada sejam mais do tipo: cale-se. Não fale besteiras. Você é inimigo do meu pai. Eu vou te matar, e então atacam? Ah, espere, isso é Atof. Esse é o estilo do Deus do Norte. Mas, essencialmente, é a mesma coisa, certo? Ah, talvez a pessoa à minha frente seja um sósia ou um oficial encarregado das relações públicas. Mas se for esse o caso, na verdade há algo a ser grato. É um pouco assustador ser capaz de permanecer tão calmo depois que um de seus parentes foi morto, mas... Bem, se priorizaram o futuro em vez das emoções após considerarem cuidadosamente a situação, consigo entender. Eles devem ter pensado bem e tomado uma decisão há muito tempo. Nesse caso, vamos renovar nosso. Espere um momento. Um dos santos da espada levantou-se e gritou. Seu rosto estava vermelho enquanto ele nos apontava, ou, mais precisamente, apontava para Orsted. Admirávamos o antigo Deus da Espada, ficávamos mais fortes ao ver, aprender e seguir sua espada. E ele foi morto. Por eles. Eles mataram nosso estimado predecessor, e você espera que fiquemos calados? Você concorda que eles desrespeitem o estilo do Deus da Espada? Bem, vá em frente, faça isso. Traga uma espada de verdade, e eu observarei. Gino disse isso sem perder o ritmo. O santo da espada congelou. Hã? Vocês vieram aqui preparados para isso. Rei da espada Berserk Eris, Deus Dragão Orsted, Deus do Norte Kalman III. E claro, o sétimo dentre os 7 grandes poderes, o Deus Greira fornecendo suporte mágico por trás. Mesmo se todos vocês atacarem juntos, não conseguirão acertar um único golpe e serão aniquilados. Isso é. Vão em frente, então. Vou garantir que seus corpos sejam limpos e lhes darei funerais apropriados. Não sei se morrer protegerá sua chamada honra, mas certamente ficarão satisfeitos. Diante dessas palavras, o santo da espada se sentou. Ele apertou os punhos com frustração. Então,
Com uma voz trêmula, ele disse: devemos obedecer eles? Sem lutar, mesmo que tenham matado o predecessor. Não há outra escolha. Então, se você não gosta, vá em frente e faça isso. Não vou te obrigar a nada. A escolha é sua, assim como foi a do meu pai e da geração dele. Gino parecia incomodado. Preferia que simplesmente aceitassem a situação, ao invés de deixar o ressentimento crescer nesse ponto. Bem, é doloroso quando se trata de aceitar algo que envolve vida ou morte. Por falar nisso, não vejo o Imperador da Espada. Eris comentou de repente. Gino virou o rosto em sua direção. Meu pai e os outros deixaram a terra sagrada da espada. Não ficaram felizes com o fato de eu me tornar o Deus da Espada. Pelo título de Imperador da Espada, ele não parecia se referir a Nina. Pela declaração de Gino, provavelmente ele estava falando sobre os dois Imperadores da Espada que foram discípulos diretos do anterior Deus da Espada. Agora que mencionaram, não vejo ninguém que se encaixe nessa descrição. Nesse momento, eles provavelmente estão em Asura, Milis, ou talvez dirigindo uma academia no reino do Rei Dragão. Bem, eu também poderia ter saído, mas... Gino deu de ombros enquanto falava. Então, isso é só um pedido de desculpas? Para ser honesto, só queria dizer obrigado por se darem ao trabalho. Algo assim. Ele é, de fato, um tanto perturbador. Não quero julgar, mas Gino parece um pouco frio ou até iluminado, é inquietante. Não, é uma história meio longa, mas atualmente estamos lutando contra uma entidade chamada Deus Homem. Com isso, comecei a explicar os detalhes da nossa batalha contra o Deus Homem. De qualquer forma, Gino parecia ser alguém que poderia compreender a situação. Se conseguirmos chegar a um acordo sem conflito, seria ótimo. Sinto-me um pouco decepcionado, mas não é tão ruim. Além do título de Deus da Espada, ele parece um jovem razoável e bastante amigável. Vamos tentar garantir algum tipo de cooperação e, quem sabe, tomar uma xícara de chá depois para nos tornarmos amigos. Se isso acontecer, essa sensação inquietante pode desaparecer. E assim, olhando para o futuro, gostaríamos de renovar nosso pedido de cooperação com o estilo do Deus da Espada. Recuso. Hã? Não vamos cooperar. Os santos da espada exclamaram em ó, mas também pareciam confusos. Isso significa que estão do lado do Deus Homem? Não, também não vamos nos aliar a ele. Hã? Em outras palavras, pretendem permanecer neutros? Posso perguntar o porquê? Quero manter as lições do meu mestre. Lições? Meu mestre costumava dizer isso, torne-se forte por si mesmo. Honestamente, eu não entendi o que isso significava. Acho que ninguém aqui entende. Nem mesmo meu pai entendia. Mas quando percebi o que ele queria, finalmente entendi o que meu mestre queria dizer. A espada deve ser empunhada por você mesmo. Puramente para alcançar seus próprios objetivos. A voz de Gino, enquanto falava com paixão, transmitia um forte senso de convicção. Ele acreditava firmemente que as palavras que estava dizendo eram a verdade. É por isso que não podemos cooperar. Empunho minha espada apenas por mim mesmo. Tudo é para o meu próprio bem. Mesmo se sua família estiver em perigo, você não empunhará sua espada. Não. Naquele momento, se eu amar minha família, eu empunharei minha espada. Nesse ponto, Gino me olhou diretamente pela primeira vez. Um olhar forte e digno. Era bem diferente da imagem que Eris havia descrito. Ou você está dizendo que vai matar minha família se eu não cooperar? A atmosfera na academia ficou gélida. As palavras de Gino carregavam uma frieza e uma intenção assassina simultânea. Um suor frio desceu pelo meu corpo. Se eu estivesse sozinho, talvez estivesse me urinando. Ele era o Deus da Espada. O atual Deus da Espada, que derrotou o anterior Deus da Espada Galfarion em um instante. É perturbador, mas, provavelmente, neste momento, ele era uma das 5 pessoas mais poderosas do mundo. Pelo menos, eu consigo entender isso. Não. Eu também amo minha família. Entendo, isso é um alívio. A intenção assassina se dissipou.
Deus, você parece ser a pessoa que os rumores descrevem. Que tipo de rumores? Que você se tornou subordinado do Deus Dragão para o bem de sua família e destruiu um país inteiro. Bem, isso não está completamente errado. Embora eu não tenha destruído um país. E você tem mais coragem do que eu esperava. Gino desviou levemente o olhar. Ele estava olhando para os meus lados. Ares, Alec e os Santos da Espada. Todos tinham as mãos nas empunhaduras de suas espadas. Alguns já haviam desembainhado as lâminas. Olhei para trás, e Orsted não havia se movido um centímetro. Como esperado. Eu também não me movi, mas não posso dizer que não estava paralisado pela intenção assassina. Em outras palavras, você é alguém em quem se pode confiar. O que ele quer dizer exatamente com "em outras palavras"? Porque você é esse tipo de pessoa, eu digo isso com confiança. Não cooperaremos. Minha espada é empunhada apenas para mim mesmo e para aqueles que amo. Entendi. Comecei a entender um pouco Gino Brits. Resumindo, ele quer proteger seus entes queridos com suas próprias mãos. Não é tão diferente de mim. Eu não consegui fazer isso e tive que recorrer a Orsted para obter ajuda. Mas ele acredita que pode, e tem a força para isso. Além disso, não tem intenção de fazer nada além disso. É claro que ele é o Deus da Espada. Mesmo que declare neutralidade, inimigos virão. Mas ele não quer fazer nada que aumente seus inimigos por conta própria. Não sei por que o anterior Deus da Espada não está incluído em seus entes queridos. Não, é diferente. O anterior Deus da Espada viveu e morreu por si mesmo. Por isso Gino acredita que não é seu lugar comentar sobre essa morte. Vai ser difícil persuadi-lo. Gino já chegou às suas próprias conclusões. A menos que interrompamos nossa luta contra o Deus Homem, ou a menos que ele passe a acreditar que não pode proteger tudo por conta própria, sua mente não mudará. Não importa o quanto eu tente convencê-lo, seria como empurrar contra um objeto fixo ao chão. Ele já tomou uma decisão. Uma vez decidido, não cederá. Como era de se esperar do líder do estilo do Deus da Espada. Entendo. Bem, então, por favor, tenha cuidado se o Deus Homem aparecer em seus sonhos. Não se deixe enganar pensando que é por causa de sua família, você só acabará perdendo tudo. Entendido. É decepcionante, mas, vamos nos retirar por enquanto. Pelo menos agora sabemos que ele não tem intenção de se tornar nosso inimigo. Ele não se tornará um aliado, mas também não se tornará nosso inimigo. Sabendo que tipo de pessoa sou, ele confiou o suficiente em nós para dizer que quer permanecer neutro. Suas palavras não tiveram nenhuma intenção oculta. Então, por agora, aceitemos isso. Se eu morrer e um sucessor assumir o comando, por favor, volte. Esta é uma decisão puramente pessoal. Farei isso. Me virei e olhei para Orsted. Com sua expressão oculta pelo capacete, não pude saber o que ele estava pensando. Isso é aceitável, Lord Orsted? Sim. Dizendo isso, Orsted acenou lentamente com a cabeça. Depois disso, curei os ferimentos dos Santos da Espada, e então foi a vez de Alec praticar com eles. No momento, estou sentado no assento superior da academia, observando Alec continuar a praticar com os Santos da Espada. Os Santos da Espada empunhavam espadas de madeira, mas o jeito como manejavam as armas estava claramente cheio de intenção assassina. Provavelmente pensavam que não haveria problema se, por acaso, matassem Alec durante a prática. Alec os desviava com facilidade. No entanto, como eram Santos da Espada, ou talvez porque Alec estivesse se contendo, às vezes eles conseguiam acertá-lo. Era a Espada da Luz. Mas, no final das contas, era só uma espada de madeira. Assim que acertavam, a espada de madeira se quebrava, deixando Alec ileso. A aura de batalha é bem injusta, não é? Mesmo assim, as espadas de madeira da Terra Sagrada da Espada são incomuns. Parece que elas têm algo como ferro nos seus núcleos de madeira, provavelmente para imitar o peso das espadas reais. Sem a aura de batalha, um golpe errado poderia ser fatal. É por isso que só há Santos da Espada aqui.
Não se pode usar a aura de batalha a menos que se tenha, no mínimo, um nível avançado. A propósito, Lord Orsted, por que veio desta vez? Perguntei em voz baixa a Orsted, que estava sentado ao meu lado. Queria ver Gino Brits. Para ver o quanto ele mudou? Sim. Gino, ainda ao lado de Nina, observava silenciosamente a prática. Eris estava sentada ao lado de Nina, e pareciam estar conversando. Ouvindo a palavra Galfarion de vez em quando, provavelmente estavam falando sobre os últimos momentos do anterior Deus da Espada. O que você acha? Nada mudou. Mente simples, teimoso e vive apenas para si mesmo. Entendi. O jovem Gino era inseguro. Nesse caso, ele poderia ser influenciado pelas palavras do Deus Homem. Mas, julgando pelo seu estado atual, não deve ser um problema deixá-lo como está. Entendo. Neutralidade que não se transforma em hostilidade. Dependendo do ponto de vista, isso poderia significar que ele está do nosso lado. Ele não se tornará facilmente um dos apóstolos do Deus Homem. Ainda que não haja pensando no futuro, nenhum outro país está se movendo ativamente também. O importante é que ele não se torne um dos espiões do Deus Homem. Independentemente de suas vontades, pode haver momentos em que ele se torne nosso inimigo, mas não há fim para esse tipo de pensamento. Maldição, eu me rendo. Com um som ao monge, um dos santos da espada caiu na academia. Imediatamente, o próximo santo da espada deu um passo à frente, dizendo: Eu sou o próximo. Mas antes que percebêssemos, todos os santos da espada estavam sentados ou deitados no chão. Os santos da espada foram aniquilados, pela segunda vez hoje. Como esperado do Deus do Norte, Kalman III. O silêncio desceu sobre a academia. E então, no final, ele disse: Os fortes vivem livremente, gosto disso. No meio de tudo, as palavras de Eris de repente cortaram o ar. Ela olhou para cima, aparentemente surpresa com o quanto sua voz ressoou. Rapidamente apertou os lábios, dissipando os olhares dos santos da espada com sua expressão intimidadora. Os santos da espada baixaram a cabeça, murmurando com arrependimento. Suas atenções se voltaram para Gino. Podiam ser ouvidas algumas vozes, murmurando sobre fazer com que seus discípulos lutassem por ele ou se perguntando o que ele achava da honra do estilo do Deus da Espada. Gino escutava com uma expressão impassível. Talvez já estivesse acostumado a ouvir isso diariamente. Por que não se junta ao treino também, Deus da Espada? Aproveitando o silêncio de Gino, um dos santos da espada falou. Era o homem que havia desafiado Alec primeiro e sido derrotado várias vezes, com o rosto ainda marcado por um grande hematoma. Ele também foi o que gritou "Espera um momento", anteriormente. Não, estou bem. Por que não? Por quê? Por que vocês pediram que os treinassem? Então pedi a eles. Se já terminaram, então é isso, não? O rosto do santo da espada se contorceu. Tremia de raiva mal contida e gritou. Era melhor na época do antigo Deus da Espada. Ele protegia adequadamente a honra do estilo do Deus da Espada. Não deixava pessoas como eles agirem de forma arrogante aqui. É compreensível que os imperadores da espada tenham partido. Você é o Deus da Espada, e nem sequer nos mostra um exemplo. Faz todo o seu treinamento sozinho e, na academia, só fica flertando com sua mulher todos os dias. Mesmo quando nossos inimigos aparecem exigindo submissão, você só declara uma neutralidade ambígua para evitar criar inimigos. Que tipo de Deus da Espada é você? Pelo que você está lutando? A academia ficou em silêncio. A expressão de Gino permaneceu inalterada. Ele ainda tinha aquele olhar indiferente. Ou talvez fosse mais uma expressão de perplexidade, como se dissesse, sobre o que esse cara está falando. Mas o homem que havia falado parecia um pouco pálido, como se percebesse que havia ido longe demais. Uma espada pertence ao indivíduo. Minha vitória não significa a sua vitória, nem protege sua honra. Gino falou em voz baixa. Eu queria estar com Nina, então derrotei o antigo Deus da Espada. É por isso que estou fazendo isso. Não fiz isso para proteger minha honra ou cuidar de vocês. Se estão insatisfeitos,
podem ir embora. Não me importo em não ser o Deus da espada, mas se eu entregasse o título a vocês, será que me expulsariam ou não? Eu iria embora, mas seria inconveniente no momento. Meus filhos ainda são pequenos. Os santos da espada, soltando um coletivo A, baixaram a cabeça novamente. Era como se estivessem dizendo, isso não é o que queremos dizer, por que você não entende? A atmosfera ficou pesada e desconfortável. A relação entre o Deus da espada e seus discípulos parecia tensa. Talvez Gino ainda fosse jovem. Se ele não lidasse com isso adequadamente, poderia acabar criando inimigos entre os seus. Em vez de dizer isso, por que não faz uma demonstração? Quem quebrou o silêncio foi Nina. Ela, que havia estado apoiada em Gino, endireitou sua postura e se sentou formalmente. Eu gostaria de ver você lutar também. Tudo bem, se você diz, Nina. Gino se levantou rapidamente, como se a preguiça que demonstrava antes fosse apenas uma ilusão. Será que ele está sob o controle dela? Quero dizer, essa situação pode realmente ser chamada de estável? Para mim, parece bastante instável. Me pergunto se isso está certo. O que acha, Eris? Gino ficou mais forte. Está bem. Instigada por Nina, Eris se levantou. Ela me olhou e me jogou algo. Eu instintivamente peguei. Era sua espada. A espada mágica degoladora. A espada que o antigo deus da espada valorizava. Gino e Eris se moveram para o centro da academia. Alec já estava lá e deu de ombros. Então, quem vai primeiro? Claro que o mais fraco vai primeiro. Eris disse isso e empurrou Alec para o lado. Alec assentiu, como se entendesse, e voltou para onde estávamos. Ele não tinha uma gota de suor no corpo. Na verdade, eu nunca o vi suar, exceto naquela vez no reino de Birreiril. Ele estava encharcado naquela ocasião. As pessoas daqui são desanimadoras, murmurou ele, sentado ao meu lado. Apesar de terem a chance de treinar com alguém mais habilidoso, não demonstram vontade de aprender. Também percebi isso, concordei. Certo? Nesse caso, as pessoas no lugar da minha avó são muito melhores. Nesse momento, pensei que os guardas de Atof eram um pouco diferentes. Eles não tinham outra escolha a não ser ficar mais fortes para sobreviver. Enquanto pensava nisso, olhei para o centro da academia e vi Eris assumindo sua postura com uma espada de madeira. Como sempre, era uma postura elevada, claramente ofensiva. Em contraste, o deus da espada, Gino, mantinha sua espada na altura do quadril, pronto para sacar rapidamente. Ao ver isso, lembrei de Ghislaine. Mas, comparado a Ghislaine, Gino estava incrivelmente calmo. Ghislaine sempre emanava uma aura feroz e predatória, até mesmo balançando a cauda enquanto calculava o momento exato para atacar. Gino, por outro lado, estava completamente sereno. Assim como Orsted antes, ele parecia imóvel, como se o tempo ao seu redor tivesse parado. Não havia brechas. Eris avançou, reduzindo a distância entre eles. O oponente dela era o deus da espada. Se não fosse pela conversa anterior, eu estaria bastante ansioso. Mesmo que ela fosse atingida, bem, não morreria. Ela vai ficar bem, certo? Talvez eu devesse usar meu olho da previsão. Embora, mesmo com ele, eu provavelmente não conseguiria prever a trajetória da espada. Se parecer que ela vai sofrer um golpe fatal, Orsted interviria a tempo? Eris, você não precisa de um sinal para começar, certo? Exatamente, respondeu Eris com um aceno de cabeça. E, antes que eu percebesse, tudo já tinha acabado. O braço dominante de Eris foi atingido e quebrado, e ela caiu de joelhos. Sua espada de madeira girou no ar, bateu na parede da academia e caiu com um estrondo. Isso foi tudo que vi com meu olho da previsão, e, apenas um segundo depois, aquilo se tornou realidade. Aos meus olhos, parecia que Eris tinha se movido primeiro. No momento em que ela disse exatamente, a ponta de sua espada de madeira deixou um rastro de imagens residuais. Mas, no final, Eris perdeu. Ela foi superada em velocidade, e seu braço dominante foi quebrado. Não, não foi só isso. Olhando com mais atenção,
percebi que o dedão do pé dela também estava dobrado em um ângulo estranho. Foram 2 golpes. Um ataque consecutivo. Seu braço foi quebrado, e o dedão do pé, fraturado. No entanto, Ares não parou. Isso não foi suficiente para detê-la. Ela tinha um sorriso feroz no rosto e tentou avançar com a outra perna. Ou pelo menos foi o que pensei, mas, de repente, ela relaxou. Já é o suficiente, disse a voz que ecoou na academia. Era Orsted. Com aquelas palavras, o ambiente ficou confuso. Sons de admiração e surpresa ecoaram por toda a academia, mas foram poucos e com um tom de perplexidade. O que aconteceu? Ela desviou do primeiro golpe? O primeiro golpe foi direcionado ao tornozelo. Ela não conseguiu desviar totalmente e perdeu o dedo. Mas e o segundo golpe? Os murmúrios dos guerreiros da espada se espalhavam pela sala. Eles nem mesmo conseguiam entender se o duelo tinha terminado ou não. Provavelmente foi tão rápido que era impossível de ver. Mas o resultado era claro. Ares estava sentada, suando profusamente, enquanto o deus da espada mantinha sua espada de madeira relaxadamente baixa. Eles pediram uma demonstração e nem sequer conseguiram compreender o que o oponente tinha feito. Isso tornava a demonstração inútil. As expressões dos guerreiros da espada estavam endurecidas pela frustração. Ao mesmo tempo, uma sensação de alívio parecia flutuar no ar. Talvez pensassem que a honra do estilo do deus da espada tinha sido preservada. Se eles relaxassem um pouco, isso também seria uma situação vantajosa para mim. Como esperado do deus da espada. O primeiro golpe foi direto no tornozelo da frente. Mas a trajetória seguiu o caminho mais curto até o pulso. Se acertasse o tornozelo, ótimo. Se não, tudo bem. De qualquer forma, o atraso do golpe inicial garantiria um contra-ataque ao pulso. É uma façanha que requer uma confiança absoluta na velocidade da própria espada, explicou Alec em voz alta, fazendo questão de ser ouvido pelos guerreiros da espada. Com essas palavras, eles assentiram, concordando. Ah, entendo. Alec sentou-se como se fosse algo natural, mas seus olhos traziam um leve olhar de reprovação ao encarar Gino. Seu rosto parecia dizer, se você é o mestre, deveria ensiná-los. A antiga Ares teria atacado mesmo nesse estado. Se fosse uma situação em que o orgulho importasse, eu o faria, respondeu ela. Entendo. Como esperado de você, Ares. Gino sorriu levemente e acenou com a cabeça. Ares também deu um leve sorriso, mas o suor se acumulava em sua testa. Ela não era do tipo que reclamava de um pulso ou tornozelo quebrado, mas dor é dor. Levantei e corri em sua direção. Você está bem? Estou bem. Só faça logo a cura com magia. E não toque em nenhum lugar inadequado, estamos em público. Sim, senhora. Imediatamente comecei a recitar o feitiço de cura para consertar os ossos de Ares. Tendo sido advertido antes, tomei cuidado para não tocar em nenhuma área indevida. Mesmo em um treino, a força para quebrar ossos era algo sério. Era assustador pensar no que poderia ter acontecido se aqueles golpes tivessem atingido sua cabeça ou pescoço. Bem, com Orsted aqui, desde que a cabeça e o corpo dela permanecessem unidos, ela ficaria bem, mas ainda assim. O deus da espada. Assim como o anterior, sua espada era completamente invisível. Definitivamente não é alguém com quem você queira se tornar inimigo. Como você está? É esmagador. É frustrante, mas acho que não posso vencê-lo. Eu havia perguntado sobre seus ferimentos, mas essa foi a resposta de Ares. Ela disse isso com uma expressão verdadeiramente frustrada, com os lábios curvados para baixo. Mesmo depois de ter dado à luz 2 filhos, Ares sempre foi sincera quanto ao seu manejo da espada. Considerando isso, não, provavelmente o que a frustrou foi perder. Ela sempre odiou perder. Então, é a minha vez. Enquanto eu carregava Ares de volta, Alex se levantou com uma expressão animada no rosto. Mas ele olhou para trás em direção a Orsted. Lord Orsted, isso está certo? Não me importo. Faça o que quiser. Talvez a permissão de Orsted fosse para que Alec derrotasse Gino. Se Alec vencesse aqui,
Isso poderia até alterar as classificações dos 7 grandes poderes. Gino Brits, que havia declarado sua neutralidade. Com a derrota de Ares, os Santos da Espada também pareciam ter se acalmado. É provável que a Terra Sagrada da Espada mantenha sua postura neutra. No entanto, se o Deus da Espada fosse derrotado, as coisas mudariam. Embora Gino pudesse permanecer neutro, não seria surpresa se a maioria da Terra Sagrada da Espada se voltasse contra nós. O que eu deveria fazer? Deveria impedir isso? Não, não direi nada. Orsted deu sua aprovação. Só preciso pensar em como lidar com as consequências. Lá vou eu. Alec deu um passo à frente. Embora fosse apenas uma batalha simulada usando espadas de madeira, era um confronto entre o Deus do Norte e o Deus da Espada. Não seria exagero chamá-lo de uma luta entre os 7 grandes poderes. Considerando que o 7º rank atual é mais uma decoração. Quem vencerá? A experiência dá a vantagem a Alec. Embora o Deus da Espada tenha derrotado o anterior, ele ainda é jovem e carece de experiência. Além disso, Alec tem o orgulho de ser o Deus do Norte Kalman III. Ele parecia ter observado a espada do Deus da Espada anteriormente. Alec assumiu uma postura intermediária, enquanto Gino se preparava na sua postura de Iai. Quem faria o primeiro movimento? Normalmente, Gino, usando o estilo do Deus da Espada, iniciaria o ataque, e o estilo do Deus do Norte contra-atacaria. Mas poderia ser o contrário. O primeiro a se mover foi Alec. Desta vez, eu consegui ver. De uma postura intermediária, um ataque sem movimento. Mas Gino foi ainda mais rápido, brandindo sua espada. Ele desferiu um golpe para encontrar a ponta do ataque, desviando-a levemente, isso foi tudo que consegui ver. No instante seguinte, a espada de madeira de Gino desapareceu. O que vi a seguir foi a mão esquerda de Alec sendo destroçada. Simultaneamente, Alec deu um passo para trás, deixando uma marca preta no chão da academia. Provavelmente foi o mesmo ataque simultâneo que derrubou Ares antes, mirando no pulso e depois no pé em sucessão. Alec reposicionou sua espada de madeira com a mão quebrada. O braço que parecia estar quebrado se curou quase imediatamente. Provavelmente a obra de seu sangue demoníaco e mortal. Além disso, com o estilo do Deus do Norte, parecia que sua verdadeira força estava começando a aparecer, com o espírito de luta brilhando em seus olhos. Mas Gino avançou sem hesitação. Começou um ataque feroz. Toda vez que Gino balançava sua espada, o braço ou a perna de Alec eram quebrados. Embora as fraturas parecessem curar rapidamente, evitando que Alec ficasse incapacitado. Mas era só isso. Gino não permitia que Alec passasse para a ofensiva. Alec poderia estar tentando várias estratégias. No entanto, estava claro para todos que nenhuma delas era eficaz contra Gino. Eu me rendo. Eventualmente, Alec abaixou sua espada. Embora não tivesse ferimentos, suas roupas estavam em farrapos, e a ponta de sua espada de madeira estava despedaçada e pendendo. Em contraste, Gino estava ileso. Estava levemente suado, mas a diferença em suas habilidades era esmagadora. Eu não esperava que houvesse uma diferença tão grande. Alec é tão forte, e mesmo assim. Neste momento, Gino poderia possuir a força de um dos grandes poderes. Bem, ele já é um grande poder, mas ainda assim. Você é realmente forte. Me fez perceber que sempre há alguém mais forte. Não. Você só tem uma mão, e numa luta de verdade, quem sabe o que teria acontecido? Se fosse uma espada de verdade, provavelmente estaria em pedaços agora. Alec admitiu sua derrota facilmente. Segurando uma espada de madeira sem lâmina em uma postura de Iai, ainda assim ele conseguiu isso. Numa postura de Iai real, a velocidade aumentaria. Em outras palavras, se fosse uma espada de verdade, a diferença poderia ser ainda maior. Bem, então. Alec, ainda segurando sua espada de madeira, voltou para nós. Apesar de perder, ele tinha uma expressão calma. Parecia um pouco frustrado, mas não estava reclamando como fez durante a batalha no reino de Birreiril. Isso mostra que ele também mudou. Olhando ao redor,
percebi que os olhares na academia estavam todos direcionados para mim. Gino, embora tivesse terminado seu combate, ainda estava de pé no centro da academia, olhando para mim. O sétimo grande poder. Podemos presenciar uma batalha entre os grandes poderes. Com certeza o Deus da Espada não vai perder, mas talvez possamos ver as técnicas do Deus Dragão Orsted. Eu podia ouvir os murmúrios dos Santos da Espada. Hã? O quê? O que está acontecendo? Lorde Rudeus, mostre a eles. Mostre o poder da armadura mágica que me derrotou. Alex sussurrou, me incitando, então falei rapidamente. Usei as palavras que havia preparado. Bem, os guerreiros do Santuário da Espada certamente são dedicados ao treinamento. Mas o sol está se pondo, e estou com fome. Que tal deixarmos isso para outro dia? Todos ficaram decepcionados. E assim, nossa visita à Terra Sagrada da Espada chegou ao fim. Entre os Santos da Espada, me rotularam como um covarde, mas isso não me incomodou. A Terra Sagrada da Espada, ou melhor, Gino Brits, permaneceria neutro até o fim de sua vida. E eu estava satisfeito com isso. Nina Brits. Naquela noite, Rudeus e seu grupo passaram a noite na Terra Sagrada da Espada. Eles foram acomodados em um quarto no prédio principal da academia para descansar. No entanto, Eris foi a única convidada a passar a noite na casa de Nina. Ela havia planejado ficar na academia com Rudeus e os outros, mas Nina insistiu que ela fosse para sua casa. A casa de Nina era, claro, o lar de Gino Brits. Quando Eris avisou Rudeus que ficaria sozinha por lá, ele demonstrou preocupação e, de forma sutil, foi contra a ideia, considerando a hostilidade dos Santos da Espada. Eles estavam visivelmente incomodados pela morte de Gal, e Rudeus sentia o peso dessa hostilidade. Mas, pelo que Eris sabia, a Terra Sagrada da Espada sempre foi assim. A maioria dos espadachins estava mais interessada em parecer fortes do que em realmente se tornarem mais fortes. No entanto, nenhum deles seria audacioso o suficiente para emboscar alguém mais habilidoso fora da academia. Esse tipo de audácia era algo que apenas a jovem Eris tinha demonstrado no passado. De qualquer forma, Eris deixou Rudeus e os demais na academia e foi sozinha até a residência dos Brits. Era uma casa pequena, a uma curta distância da academia, e não condizia com o título de Deus da Espada. Por favor, entre. Gino ainda está treinando a esta hora, então ele não voltará tão cedo. Obrigada por me receber, disse Eris, um pouco nervosa ao cruzar a porta. Ao pensar bem, essa podia ser a primeira vez na vida de Eris que visitava a casa de uma amiga. Ela costumava encontrar Isolde, que morava na capital do reino de Assura, sempre que ia até lá, mas nunca havia visitado sua casa. Ela já havia visitado academias vizinhas, mas isso não era a mesma coisa que visitar o lar de uma amiga. Bem-vinda de volta! Uma voz alegre saudou a nervosa Eris. Com o som de passos rápidos, duas crianças saíram correndo de dentro da casa. Bem-vinda de volta, mamãe! Bem-vinda de volta! Um dos filhos era um menino enérgico com uma espada de madeira na mão direita, exibindo um sorriso largo no rosto. A outra era uma menina bem pequena, que caminhava de forma desajeitada logo atrás do irmão. As duas crianças correram até a entrada, mas pararam imediatamente ao ver Eris, com olhares de surpresa estampados em seus rostos. Este é meu filho, Nel, e minha filha, Gil. Crianças, está Eris. Ela é uma amiga da mamãe. Eu sou Eris. Prazer em conhecê-los. Nina a apresentou como amiga, e Eris, com a boca fechada, fez uma reverência. Os olhos de Nel se arregalaram ao ouvir o nome de Eris. Cabelo vermelho. Pode ser que... Você é a Eris, a espadachim louca. Espadachim louca. Gil não entendia o que o irmão dizia, mas repetiu de qualquer forma. Mesmo sem compreender, ela parecia fascinada. Com olhos brilhantes, a menina se aproximou de Eris. Seu cabelo vermelho devia ser algo raro. Gil estendeu a mão para tocar os cabelos ondulados de Eris. Mas antes que pudesse, Nina a pegou no colo. Ei, agora não.
Vermelho! Gil protestou, se contorcendo nos braços da mãe. Ao ver isso, Nel falou, visivelmente nervoso. Gil, não pode. Ela é a espadachim louca. Se você tocá-la, ela vai te devorar. Devorar. Gil olhou para Ares com os olhos assustados. Diante disso, Ares riu. A relação dos dois irmãos a fez se lembrar de Ars e Sig, alguns anos atrás. Eu não vou devorar você. Você só está dizendo isso para que a gente baixe a guarda e então você possa nos comer, né? Foi Nina quem disse isso, lançando um olhar desconfiado para Ares, o que fez a espadachim franzir os lábios, aborrecida. Ao ver a expressão de Ares, o rosto de Nina suavizou, e ela entregou Gil a Ares. Estou só brincando. Quer segurá-la? Claro. Ares pegou Gil nos braços. A menina parecia assustada a princípio, mas, sentindo que o toque de Ares era mais firme do que o de sua própria mãe, logo se animou. Ela agarrou o cabelo vermelho de Ares, feliz, colocou na boca. Ei, Gil, não coma isso. Tá bom. Repreendida por Nina, Gil soltou imediatamente o cabelo. Embora fosse vermelho, ainda era cabelo e, obviamente, não tinha um gosto bom. Agora, os cabelos de Ares estavam todos pegajosos. Parece que fui eu quem acabou sendo devorada, disse Ares, rindo enquanto dava um tapinha na cabeça de Gil. Nina observou a cena com surpresa. Essa é a Ares? Pensou. Bem, ela já havia visto algo parecido durante a visita ao reino de Assura. Ares havia se tornado mãe e agora podia agir dessa maneira. Agora que você sabe que não tem gosto bom, não coma mais, ok? Tá bom. Quando Ares colocou Gil de volta no chão, a menina saiu correndo alegremente para os fundos da casa. Eu sou Nel Brits. Naquele momento, Nel apareceu novamente, quase como se estivessem trocando de lugar. Ele se ajoelhou e inclinou a cabeça. Espadachim louca! É mesmo você! É uma honra conhecê-la. Eu sou Ares Greira. Não precisa se ajoelhar. Não. Eu sempre quis. Nel olhou para Ares com olhos brilhantes, a emoção evidente em seu rosto enquanto tentava encontrar as palavras certas. Tá bom, já chega. Nel, quanto tempo você vai deixar a Ares parada na entrada? Pelo menos espere até depois do jantar, interveio Nina, colocando a mão sobre a cabeça de Nel e bagunçando seu cabelo com um pouco de força. Tá bom. Nel parecia decepcionado e abaixou a cabeça. Ele queria conversar mais, quem sabe até treinar um pouco, mas sua mãe com certeza diria não. Sempre foi assim. Mesmo quando espadachins renomados visitavam a terra sagrada da espada, Nel nunca tinha permissão para conhecê-los. Com um olhar para o desapontado Nel, Ares foi convidada a entrar na casa. Todos mudaram, disse Ares após o jantar, relaxando na sala de estar enquanto conversava com Nina. Gino não estava à vista. Após o jantar, ele foi para outro cômodo com seus filhos. O som de risadas das crianças indicava que ele estava brincando com elas. Jamais imaginei que as coisas acabariam assim. Nina, Ares e Gino. Entre os três, Gino sempre foi o que ficava para trás. Ele sempre tinha uma expressão abatida enquanto brandia sua espada, lutando para responder às perguntas do deus da espada. Mas agora, ele tinha Nina como esposa e alcançou um nível em que poderia derrotar Ares com um único golpe. Ares não conseguia esconder sua surpresa diante desse fato. Embora já tivesse ouvido falar disso por Gal, ver com seus próprios olhos fazia parecer que ele havia se transformado em outra pessoa. Nina, você nem sequer pegou em uma espada na academia. Nina também havia mudado. Ela, que um dia estava desesperada para se tornar mais forte, agora apenas observava Ares. Mais do que isso, deixava Gino fazer o que quisesse. Isso seria impensável para Nina de antigamente. Já estou esperando nosso próximo filho, disse Nina, acariciando a barriga. Não era algo evidente à primeira vista, mas, ao olhar de perto, realmente havia um leve inchaço. Gino me disse para reivindicar o título de Imperadora da Espada, mas provavelmente vou me aposentar. Você está satisfeita com isso?
Ares perguntou rapidamente ao ver o sorriso meio irônico de Nina. Embora Nina tenha baixado o olhar, ela exibia uma expressão de satisfação. Sim, estou satisfeita. Ainda sinto que gostaria de ter continuado com a espada por mais um tempo. Mas, por alguma razão, não tenho muitos arrependimentos. Acho que meu caminho na espada terminou quando perdi para Gino. Você perdeu para ele? Sim, antes de Gino desafiar o deus da espada, ele me disse que, se vencesse, eu seria dele. Lutamos de verdade, e eu perdi. Que proposta maravilhosa! Não é? Nina riu suavemente, lembrando-se daquele momento. Até aquele dia, Nina desejava se tornar a espadachim mais forte do mundo, a deusa da espada. Mas esse desejo desapareceu num instante. Gino era tão forte. Como se zombasse de todos os seus esforços, ele derrotou Nina com um único golpe, assim como fez com Ares naquele mesmo dia. Talvez fosse por causa de quem era Gino. Se tivesse sido qualquer outro, que não fosse seu amigo de infância, a quem tratava como subordinado desde jovens, talvez ela tivesse se sentido diferente. Talvez tivesse se sentido motivada, como aconteceu quando perdeu para Ares, dedicando-se à espada com renovado fervor enquanto derramava lágrimas. Mas seu oponente era Gino. Gino havia ficado mais forte para se casar com ela. Ele a derrotou e, em seguida, foi enfrentar o deus da espada, Galfarion, e venceu. Quando Gino voltou com o título de deus da espada, ele a beijou com força e a tomou em seus braços. Naquele dia, Nina se tornou a mulher de Gino, tanto em coração quanto em corpo. Nina sabia que se tornar a deusa da espada era algo impossível de alcançar com apenas esforço comum. Nem esforço, nem talento eram suficientes por si só. Mesmo com ambos, essa meta poderia continuar fora de alcance. Gino sempre se esforçou tanto quanto Nina, sendo impulsionado por ela. Com essa base, ele se dedicou ainda mais, a ponto de tossir sangue. Gino alcançou seu objetivo. O reino do Deus da Espada. Um lugar que apenas um punhado de pessoas poderia alcançar um dia. Por isso, Nina acredita que Gino merece uma recompensa adequada. Nas palavras de Galfarion, uma recompensa adequada significa fazer o que quiser. O Deus da Espada pode fazer o que bem entender. Então, mesmo quando Gino se comportava como hoje, Nina não disse nada. Ela tinha seus pensamentos e coisas que queria falar, e sabia que Gino a escutaria se ela falasse. Mas, ao fazer isso, ela sentia que estaria enfraquecendo Gino. Nina não podia se dar ao luxo de atrapalhar o caminho de alguém que ela tanto admirava. Assim, Nina deixou a espada de lado e decidiu se dedicar ao que vinha a seguir, criar seus filhos. E ela estava satisfeita com isso. E você, Ares, está satisfeita agora? Sim, estou. Mesmo seu marido tendo outras 2 esposas. Isso não é incomum. Meu pai só teve minha mãe como esposa, mas meu avô teve várias mulheres. Até o pai de Rudeus tinha 2 esposas. Não sou seguidora de Míris, mas não consigo imaginar ter várias esposas. Comentou Nina. É claro que há coisas com as quais Ares não está completamente satisfeita. Ela já se perguntou como seria se fosse a única esposa de Rudeus. Certamente seria uma vida feliz. Apenas os dois, o dia inteiro, sem interrupções. Mas, sim, seriam apenas os dois. Comparado à atual família Greira, como seria isso? Um lar sem Sylph e Roxy também significaria não ter Lucy, Lara, Sighart ou Lily. Ars e Cris ainda estariam presentes, e talvez Ares tivesse tido mais filhos em vez dos outros. Mas ela não conseguia imaginar ter mais filhos do que tem agora. Sim, porque ela conhece o que tem hoje, essa ideia lhe dá uma sensação de incompletude. Depois de terminar seu treino diário, toda suada, alguém lhe entrega uma toalha. Quando vai tomar banho, passam Lara, coberta de lama, para que ela também a lave. Após banhar a menina, saindo do banho, há roupas limpas e uma nova muda preparada para Ares. Ela podia delegar seus afazeres para os outros sem se sentir culpada ou sobrecarregada. Eram próximos o suficiente para que essa proximidade não fosse um incômodo, e podiam facilmente compartilhar as responsabilidades sem remorso. Sylph e Roxy.
É difícil para Ares imaginar sua vida sem elas. Sua vida atual é satisfatória. Ver os filhos crescerem é algo gratificante e agradável. Em breve, ela começará a ensinar a espada de forma mais séria para eles. Lucy prefere a magia à espada, e Lara ainda está um pouco distraída, mas Ars e Sighart têm interesse na espada. Sighart já começou a aprender o estilo do Deus do Norte. Pensar em como ensinar eles, e em como eles vão crescer enche Ares de felicidade. Ares, você mudou. Sim. A antiga você teria chutado uma criança. Isso é grosseiro. Eu não chutaria crianças. Você costumava ser como uma criança, mas agora está cuidando delas de forma adequada. Já dei à luz 2. E que tal um terceiro? Já tive filhos suficientes. E sobre aquilo? Quando Nina perguntou isso, o rosto de Ares ficou vermelho. Eu ainda quero mais daquilo. Esses eram os sentimentos sinceros de Ares. Mas, ela não gostava particularmente da sensação pesada e inconveniente durante a gravidez. De qualquer forma, a Ares de agora é mais fácil de lidar. Eu também prefiro a Nina de agora. Você costumava ser um pouco irritante. Acho que sim. A antiga Nina tinha a língua afiada. Ela pensava que era melhor e que podia fazer o que quisesse com quem estivesse abaixo dela. Essa arrogância desapareceu completamente, em parte devido às suas interações com Ares, mas o casamento com Gino também desempenhou um grande papel. A propósito, a Isolde também se casou. Você sabia? De repente, Ares se lembrou de outra pessoa. Isolde Cruel. Atualmente conhecida como a deusa da água Reida, líder do estilo do deus da água. Sim, recebi uma carta dizendo que ela iria se casar. Não pude ir porque estava grávida. Então, você ouviu que ela deu à luz? Isso eu nunca soube. Foi um menino ou uma menina? Uma menina. Como deusa da água, ela não pode ter muitos filhos, então lamentou não poder ter um herdeiro. Isso é difícil. Mas, o parceiro dela não é um imperador do norte? Ele não ficaria chateado ou desapontado por ser uma menina? O Doga não diria essas coisas. Ele é um bom sujeito. Ao dizer isso, Ares se lembrou de algo. Pensando bem, Rudeus foi provavelmente o que mais ficou preocupado com o casamento de Isolde e Doga. Rudeus tinha muita confiança em Doga. Afinal, durante a batalha no reino de Birreiril, Doga salvou a vida dele. Ele era seu salvador. Quando Rudeus soube que o simples e honesto Doga, que parecia fácil de enganar, se casaria com a bela Isolde, ele investigou secretamente o passado dela, preocupado que pudesse ser por dinheiro ou que ela estivesse enganando Doga. Mesmo que Isolde também o tivesse ajudado. Em qualquer caso, não havia como Doga, uma pessoa simples em quem Rudeus confiava tanto, se decepcionar com sua filha. A última vez que Ares o viu, ele tinha um enorme sorriso enquanto carregava sua filha nos ombros. Sua filha se parecia muito com a mãe. Ele tomava a iniciativa nas tarefas domésticas, na lavanderia e no cuidado das crianças. Até Ares, que normalmente não fazia muito em casa, comentou: Isolde, você não deveria estar fazendo algo também. Naquela ocasião, Isolde desviou o olhar de forma desajeitada e murmurou: ele é melhor nisso do que eu. Ares não conseguiu esquecer essa cena. Seria maravilhoso se nossos filhos pudessem ser bons amigos e se ajudarem a crescer mutuamente. Ares assentiu, concordando com as palavras de Nina. Sim, talvez eles até possam estudar no exterior na Universidade de Magia. Isso soa interessante. Mas Gino nunca permitiria. Ele é do tipo que quer manter tudo o que ama por perto. Nesse caso, as crianças nunca poderão sair da terra sagrada da espada. Quando chegar a hora, provavelmente irão embora por conta própria. Nina riu da conversa com Ares. Era realmente uma conversa que teria sido impensável com a antiga Ares. Ares de repente sentiu alguém e se virou. Na entrada da sala de estar estava um garoto. Era Nel. Ele estava segurando um livro nas mãos. Quando encontrou o olhar de Ares, caminhou em sua direção com determinação. Senhora Rainha da Espada Berserk. O que foi?
Você conhece a pessoa neste livro, certo? O título do livro que ele segurava era As Aventuras do Super. Ares estava muito familiarizada com esse livro. Foi escrito por Norn, publicado por Rudeus e vendido por Zanoba e Aisha. Você está falando de Ruiger? Ou de Norn? Norn, você também conhece a escritora? Oh, mas faz sentido, já que compartilham o mesmo sobrenome. Norn é minha cunhada. Ela é irmã de Rudeus. Rudeus, o sétimo dos 7 grandes poderes, Rudeus o Pântano, certo? Também conhecido como Rei Mago Rudeus, a mão direita do Deus Dragão. Isso mesmo. Você sabe bastante. Minha mãe me falou sobre o povo Superb e sobre você, Ares. E eu ouvi histórias dos bardos sobre o pântano e a rainha da espada Berserk. Pensei que eram incríveis e queria conhecê-la ao menos uma vez. Neo olhou para Ares com olhos brilhantes e disse isso com entusiasmo. Para o garoto, Ares era como um personagem dos contos narrados pelos bardos. Em outras palavras, ela era uma figura lendária. Ao contrário de seu pai, Gino, Neo estava profundamente fascinado pelo mundo exterior. Ele queria se aventurar pelo mundo um dia e se tornar alguém sobre quem os bardos cantariam. Esse era seu sonho para o futuro. Entendo, é uma honra. Ares sentiu um sorriso surgir em seus lábios. Mas, para não esmagar o sonho do garoto diante dela, ela manteve o rosto sério e assentiu solenemente. Em sua mente, imaginou a expressão serena de Roxy. Rudeus e Orsted também estão aqui, então você pode conhecê-los antes de irmos. Ah! E o Deus do Norte, Kalman III, também está aqui. Sério? Neo olhou para Ares, quase pulando de emoção. O sétimo e o segundo lugar entre os 7 grandes poderes. E Kalman, famoso nas histórias heroicas do Deus do Norte. Figuras tão fortes quanto, ou até mais fortes do que seu próprio pai, que parecia um monstro em termos de força. Nunca imaginou que, em um dia tão comum, pudesse conhecer pessoas tão extraordinárias. Nesse momento, Neo escondeu o livro atrás das costas e se mexeu, esfregando os joelhos juntos. Você viajou pelo mundo todo, não é, senhora rainha da espada Berserk? Sim, desde o continente demoníaco até o continente Miris, e até mesmo até o limite do continente central. Também estive no continente divino. Embora nunca tenha estado no continente Begarit. Eu gostaria de ouvir sobre suas aventuras, se não se importar. As minhas? Não as de Rudeus. Sim, quero ouvir as histórias da senhora rainha da espada Berserk. Ares assentiu, contendo um sorriso. Pensando bem, ela costumava adorar ouvir esse tipo de história. Muitas vezes implorava para Ghislaine lhe contar sobre suas aventuras. Mas nunca pensou que seria ela quem contaria as histórias. Bem, ela frequentemente conta histórias para Ars e Sig quando eles pedem. Até hoje, Sig costuma pedir para ouvir sobre seu passado, mas isso parecia um pouco diferente. Isso porque não a tratavam como mãe, mas como heroína. Ares não entendia totalmente, mas era uma sensação boa. Tudo bem, então deixe-me contar sobre a vez em que fui teletransportada para o continente demoníaco. Ares começou a contar alegremente suas velhas histórias. Ao ver isso, um sorriso também surgiu no rosto de Nina. Você realmente mudou muito. Tanto ela quanto Ares haviam mudado. Já não se podia descrevê-las como amigas que se incentivavam a melhorar mutuamente, mas Nina sentia que estava mais próxima de Ares do que nunca. Quando se conheceram, achou que nunca poderiam se dar bem. Mesmo quando Ares se tornou a rainha da espada e deixou a terra sagrada da espada, Nina tinha certo respeito por ela, mas não a chamaria de amiga próxima. Mas agora, as coisas eram diferentes. Embora o respeito tivesse diminuído, havia algo a mais que sentia e que não havia sentido antes. Mesmo que não a tivesse visto por um tempo, sentiria o mesmo se voltasse a encontrar Isolde. Para Nina, que teve poucos amigos próximos desde a infância, era um sentimento raro. Ares. Então, do nada, Ruigerdo matou aquele sequestrador de animais de estimação, o que foi? Da próxima vez, vamos levar as crianças para visitar Isolde, tá bom? Ao ouvir isso,
Ares piscou surpresa antes de assentir. Está bem. Gino havia se tornado o deus da espada e mudado. Com um deus da espada assim, a terra sagrada da espada também continuaria mudando. Essa situação atual não poderia durar muito. Gino poderia ser derrotado inesperadamente por alguém mais forte. Esse é o destino de quem vive como espadachim. Espadachins são criaturas inerentemente instáveis. Mas essa amizade certamente perduraria. Porque ela já não era uma espadachim. Era isso que Nina sentia.